Agora é a nossa correção. Pede assim. O trecho a seguir apresenta algumas informações a respeito de animais. Leia e depois responda às questões propostas. O título é o seguinte: 23 incríveis coisas sobre animais que você nunca imaginou. O mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho. Separando-os alguns dos fatos mais interessantes do livro de Magia Straffon, ainda sem versão para o Brasil, que vão te deixar de boca aberta. Primeira curiosidade. Corujas têm 3 pálpebras em cada olho. Uma serve para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. Quando a fêmea de um grupo de peixes palhaços morre, o macho dominante se transforma em fêmea para substituí-la. Koalas dormem 22 horas por dia. Andorinhões passam a maior parte da vida voando. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. Puxa. Bichos preguiça só descem uma vez por semana das árvores apenas para fazer cocô. Tubarões cultivam novos dentes constantemente, até 30.000 dentes na vida. Então, são 23 coisas incríveis. O texto apresenta curiosidades sobre animais. Então, assim, primeira questão. O texto apresenta curiosidades sobre animais retiradas de quê? Letra A, perfis de especialistas da internet, de sites de apoio dos animais, um livro que reúne fatos sobre animais ou diferentes blogs que tratam da vida animal. Marcou certo quem marcou a letra C, um livro que reúne fatos sobre os animais. Segunda questão. Por que foi elaborada essa seleção de fatos curiosos sobre a vida dos animais? A revista Galileu selecionou 23 curiosidades do compêndio elaborado pela ilustradora Magia, intitulado de The Illustrated. Falar com Lícia para ela me ensinar as pronúncias. Ai, ai, ai. Questão 3 é pessoal. Qual das curiosidades sobre animais você já conhecia? Alguma delas lhe causou espanto? Por quê? Para mim, eu achei interessante a coruja. Na verdade, a maioria. Como é que eu ia saber que a coruja tinha 3 pálpebras? E cada uma dessas pálpebras tem uma função diferente. Quer ver outro interessante? O cocô do bicho preguiça. Uma vez por semana. E aí ela desce da árvore. Então, quando vocês se depararem com o bicho preguiça no chão, ela foi fazer cocô ou ela já fez cocô. Cuidado. Os peixes palhaços também. Quer dizer que quando a fêmea morre do bando, o macho principal se transforma, né? É a metamorfose, eu entendi assim. E vira a fêmea. Não sei aí de vocês. Vocês podem mandar para o meu privado fazendo seus comentários, ok? Nas frases, corujas têm pálpebras 3 pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para a limpeza. E andorinhões passam a maior parte da vida voando, podendo ficar no ar por até 10 meses, sem parar. Os 2 pontos têm a função de quê aí? Marcou certo quem marcou a letra B, para apresentar esclarecimentos. Quinta questão. Transcreva 2 orações do texto em que podemos substituir o sinal de pontuação por 2 pontos e explique por quê. Bem, eu trouxe essa. Bichos preguiças só descem uma vez por semana das árvores. 2 pontos. Para fazer cocô.
Também trouxe essa. Tubarões cultivam novos dentes constantemente. 2 pontos. Até 30 mil na vida. Nas duas orações, podemos substituir o traço por 2 pontos, porque se trata de um detalhamento de informação. Eu estou esmiuçando, esclarecendo essa informação. Questão 6, na página 39. Nas orações abaixo foram empregados 2 pontos. Indique qual é a função do sinal em cada uma delas relacionando as colunas. Na letra A, minha mãe leu assustada o fato sobre os koalas. Dormem 22 horas por dia. Todos esses bichos parecem muito estranhos. Tarântula, polvo e morcego. Eu ganhei de aniversário um livro sobre animais. Estava na hora de eu começar a estudar para a prova. Então, a relação fica o seguinte. Primeiro questionamento, que é acrescentar uma ideia de modo com a concluir o que foi dito antes, é para a terceira oração, a letra C. Apresentar alguns elementos que detalham a informação anterior é letra B. E introduzir a fala de um personagem, letra A. Então, a resposta da questão 6 é C, B, A, nesta ordem. Elabore 2 orações empregando 2 pontos. Uma com função de reproduzir a fala de alguém e outra com função de detalhar uma informação. Por favor, mandem para o meu privado. Questão 8. Leia as orações a seguir e complete a lacuna com o sinal de pontuação adequado. Ponto final, vírgula, 2 pontos. Vamos lá? O mundo animal me assusta. Aí eu coloquei, 2 pontos. Que hábitos estranhos esses animais têm? Letra B. Eu sempre converso sobre animais com a minha melhor amiga. Ponto. Ana fala para mim, 2 pontos. Letra C. Pedimos na livraria o de sempre. 2 pontos. Canetas coloridas, vírgula, papéis personalizados e algum livro sobre animais. Minha mãe sabe quando estou querendo um livro novo. 2 pontos. Corro na vitrine toda vez que passamos em frente à livraria. Ok? Então, letra A, 2 pontos. Letra B, ponto, segmento e 2 pontos. C, 2 pontos e vírgula. Por fim, D, 2 pontos. Leia a matéria a seguir do Jornal do Brasil sobre uma campanha de doação de livros lançada pelo Ecomuseu Ilha Grande. Ecomuseu Ilha Grande lança campanha de doação de livros. O Ecomuseu Ilha Grande da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está promovendo uma campanha de doação de livros para novas bibliotecas comunitárias nas praias da região. Os materiais solicitados são gibis, livros infanto-juvenis ou adultos, jogos educativos ou caixas plásticas. De acordo com o coordenador-geral do Ecomig, Gelson Rosentino, a ideia é atingir todo o território da ilha, de forma permanente, com o objetivo de criar ações conjuntas com a população local, possibilitando a melhor da qualidade de vida, desenvolvendo atividades relacionadas às áreas de formação e educação, proporcionando a introdução de novos hábitos. No primeiro momento, a proposta é implantar bibliotecas em Araçatiba e na Vila do Abraão, criando parcerias com a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega. Na sequência, a intenção é atingir os moradores de Aventureiro, Bananal, Provetar, entre outros. O Ecomuseu
Ilha Grande pode contribuir junto com as comunidades para a formação de novos leitores, sejam crianças, jovens e adultos. E a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo, afirma Rosentino. A campanha Doe Livros não tem prazo para finalização. A arrecadação está sendo feita no Departamento Cultural da UERJ, no Maracanã. Onde foi publicado esse texto e a quem se destina? O texto foi publicado no Jornal do Brasil e se destina à população do Rio de Janeiro que possa colaborar com a doação de gibis, livros ou caixas plásticas. 10ª questão. A campanha foi lançada com o objetivo de criar ações conjuntas com a população com vista a... Respondeu certo quem colocou a alternativa A. Desenvolver atividades relacionadas às áreas de formação e educação. 11ª questão. Por que é tão importante oferecer livros para crianças e adolescentes e incentivá-los a ler? Que trecho do texto responde a essa pergunta? E a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo. Esse é o trecho que nos afirma isso. Você já participou de alguma campanha de arrecadação de livros, alimentos, roupas? Conte um pouco sobre sua experiência. Manda a resposta pro privado, tá, galera? Questão 13. O Ecomuseu Ilha Grande pode contribuir junto com as comunidades para a formação de novos leitores, sejam crianças, jovens e adultos. E a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção do pertencimento ao mundo, afirma Rosentino. Nesse trecho, as aspas são usadas para quê? Acertou quem colocou letra B, para delimitar a fala de alguém. Questão 14. Leia as frases. Primeira frase. Li na dedicatória do livro com todo o meu carinho e admiração. Segunda frase. Conversamos sobre a campanha e ele me disse: tenho alguns gibis e livros infantis para doar. Nessas frases, as aspas foram empregadas com a função de delimitar, respectivamente, trechos citados, no primeiro espaço, e a fala de alguém. O que é respectivamente, professora? É na ordem que foi falado, ok? Assinale a alternativa que preenche as lacunas adequadamente. Então, trechos citados e a fala de alguém. Imagine que o coordenador geral da Ecomig tenha falado diretamente com a equipe que escreveu o texto a seguir. E na escrita, os redatores quiseram reproduzir a fala do coordenador, tal como ele falou à equipe. Considerando isso, leia o texto e reescreva empregando as aspas para delimitar a citação da fala mencionada. A fala foi: o coordenador, como relatou o coordenador geral da Ecomig, Gelson Rosentino, abre aspas, a ideia é atingir todo o território da ilha de forma permanente, como o objetivo de criar ações conjuntas com a população local, possibilitando a melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo atividades relacionadas às áreas de formação e educação,
proporcionando a introdução de novos hábitos. Ponto e fecha as aspas. Nas orações abaixo, foram empregadas aspas adequadamente. Relacione as colunas, indicando qual é a função desse sinal de pontuação para cada uma das orações. Na oração A, no cartaz da campanha estava escrito: doe livros, colabore com o Ecomuseu Ilha Grande na instalação de 2 bibliotecas comunitárias de praia. Isso daí é um texto citado. Já na letra B, a campanha Nós Somos o Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes no trânsito. Isso daí é um texto título. Então, meus queridos, estou aqui no privado aguardando os comentários, aguardando aquelas respostas pessoais em que vocês ficaram de me mandar e aguardando também alguma dúvida de quaisquer assuntos trabalhados nesta unidade. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Beijos no coração.